Boa tarde, queridos alunos. Mais uma vez estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham estudado bastante, feito as suas atividades, a nossa avaliação diagnóstica e vamos dar continuidade. Como vocês estão vendo aí, nós estamos vendo a figura aí de um conto. Então, hoje nós estaremos falando sobre esse gênero aí, esse gênero textual. Então, o que é um conto? Ele é caracterizado por ser uma narrativa curta, tendo um começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém é suficiente para contar uma história completa. Ou seja, ele é curto, mas ele conta uma história completa. E o conto, ele possui elementos e uma estrutura bem marcados. Então, sendo do tipo de história que pode indicar um tipo de conto que estamos lendo, vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Então, vamos dar sequência. Então, elementos desse conto. Então, o que são esses elementos desse conto? Ele é uma narrativa. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Então, tem que ter personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e um conflito, ok? Então, esses são os elementos do conto. Então, os elementos do conto eu tenho personagens, narrador, tempo, espaço e enredo e, é claro, um conflito. Então, essas personagens, o que eu tenho aí? As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando essa história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários que ganham vida em consciência para viver aquela história. São personagens da narrativa. Então, por exemplo, eu tenho aí sempre nos contos animais que falam, pensam e agem como seres humanos. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve, ok? Até aqui, então, as personagens, elas podem ser pessoas, né? Ou animais, ou seres inanimados que podem falar e agir como seres humanos. E, é claro, é uma narrativa curta, breve. É a voz que conta a história dentro da narrativa. Então, um narrador, quando eu falo assim, a voz que conta a história, me vem na mente o narrador. Então, o narrador, ele pode contar essa história. Então, eu tenho essa narração de três maneiras. Então, eu tenho narrador personagem. Quando que ele é um narrador personagem? Quando uma das personagens que é vivenciada na história faz também o papel de um narrador, ou seja, uma das personagens narra a história e também participa. Então, os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira quando o narrador, personagem, conta o que está acontecendo com outras personagens. Ok? Até aí? Então, vamos lá. Narrador observador. Então, eu também tenho aquele narrador que apenas observa a história, né? Esse tipo de narrador, ele não participa. Ele apenas conta, ou seja, ele narra a história observando, né? Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Claro, então, narrador, observador. Nós vimos narrador, personagem, agora narrador, observador. Agora, narrador onisciente. Quem que é esse? Assim como o narrador observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo
no universo, naquela narrativa. Ele sabe, ele pode contar que as personagens estão pensando, ele está sentindo também, conhece e pode contar o passado, o anterior, a narrativa e o futuro. Então, ou seja, ele é um narrador que observa, conta a história, mas ele também sabe dos pensamentos de cada uma, sabe da vida de cada uma. Ele entra neles em cada uma. Então, é o narrador onisciente. Aí é claro que no conto também eu tenho um tempo. Então, esse tempo, ele é o quê? As narrativas, elas passam em um período determinado. Trata-se de um tempo de duração entre o início e o final da narrativa, que pode ser a época em que está acontecendo, que ocorre, e mais comum que as histórias dos contos aconteçam em um pouco tempo, podendo ser diminuída em até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos e muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto. Alguns contos eles são histórias que passam em dias, noites, outras podem passar de um lugar do passado ou até mesmo futuro imaginado pelo autor, né, pelo contista, descrito pelo narrador da história, tá? Mas mesmo assim, mesmo passando em anos, né, anos e anos, a história ainda é breve. Então, eu tenho o espaço. O espaço do conto, ele é apenas um espaço curto. Então, é possível, assim, as cenas acontecerem, por exemplo, ou sempre nas casas, em um palácio, em uma floresta, em um cômodo apenas. Ou seja, o espaço, ele é curto, ele é um espaço restrito, né? O espaço ele vai acontecer ali, pronto e acabou. Ali vai acontecer toda a narrativa e continuará sendo curta, ok? Então, o enredo, né? O enredo do meu conto. Então, vamos falar mais sobre esse enredo que acontece na história, ou seja, a sequência das ações que faz com que a narrativa exista, tenha uma estrutura, um começo, um meio, é claro, um fim, né? E vem o conflito. Esse conflito, por fim, os contos têm um conflito que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais e que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar, claro, o problema. Essa sequência de ação, ela é de forma de enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Então vem o conflito aí, que vem o meu conto. E é claro, como eu já falei, nós temos a estrutura. Então, o conto, ele tem uma estrutura em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e a conclusão. Então, vamos a ela. A introdução é a apresentação, o equilíbrio inicial, o início da narrativa, né? Nela nós podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço, o tempo, né, da história que está acontecendo ali, quais são os primeiros acontecimentos. O desenvolvimento, né, é a complicação, o surgimento do conflito, a apresentação das ações que modificam o estado inicial da narração. Nós vemos aí o conflito, a situação, problema que dará às personagens agir e o desenvolver, né, da história. E o clímax, né, é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge, né, as ações tomadas definirão o rumo dessa história. E por fim, nós temos aí a nossa conclusão, que é o desfecho, a solução do conflito. Como o nome já diz, né, o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Né? Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo de muitos mais do tipo de conto que estamos lendo. Então, vamos conhecer esses tipos a seguir aí, né? Então, eu tenho aí
contos de fadas, né, que é o conto maravilhoso, né, são narrativas curtas que possuem elemento maravilhoso, uma composição, seres mágicos, sobrenatural, né, contos de fada, né, nós gostamos desse conto de fadas. Então, nós temos também os contos de terror, né, esse contos de terror, ele é um conto assim mais moderno, né, diferente dos contos de fadas. Nos contos de terror, as histórias incluem elementos sobrenaturais, sem aquele ar de naturalidade. Trata-se dos contos de terror com personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos e etc, né? E é claro, nós temos aí o conto fantástico, o absurdo, né? O cenário do próprio cotidiano, né? São personagens comuns que são levadas a uma vida comum até que algo absurdo acontece, algo que não poderia acontecer na realidade. Ó, absurdo, né? O conto fantástico. E nós temos também o conto de humor, que é o que nós estamos vendo, que é a nossa atividade de hoje sobre o conto de humor. Vamos prestar atenção. Então, como o próprio nome, né, antecipa, é uma narrativa em que o escritor compõe cenas engraçadas, surpreendentes, e muitas vezes o leitor ela se identifica com elas, porque são situações comuns, extraídas do nosso cotidiano. O que é cotidiano? Né? Dia a dia, vivido, capazes de render textos agradáveis e, claro, engraçados. Né? Quem não gosta de rir? Eu gosto, né? E você gosta? Então, são contos de humor. Lembrando bem da estrutura de tudo que nós falamos hoje sobre o nosso conto. Então, eu quero agradecer vocês hoje, né, por estar assistindo a nossa videoaula. E é claro que qualquer dúvida eu vou estar à disposição. E nossa atividade hoje é sobre contos. E é claro que você vai fazer todas as atividades, eu estarei aguardando no meu privado, não deixe de realizar. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Aguardo vocês. Beijo, beijo, até a nossa próxima aula.